diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. 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 Antes de mais orarmos, quero fazer um pedido a vocês, pelo meu cunhado. Tivemos uma atualização hoje da situação dele. A situação dele não é boa. Ele está com cobreiro, eles chamam de herpes zoster. E em vez de sair por fora, saiu por dentro. E aí infeccionou tudo por dentro, infeccionou o cérebro dele. E aí ele está com uma inflamação no cérebro, o cérebro, pelo que os médicos estão dizendo, está inchado. E ele está tendo espasmo. E ele está muito agitado. Ele ficou inconsciente, depois voltou a ficar consciente, mas ele está muito agitado. E ele faz hemodiálise para poder ajudar. E ele tem diabetes e pressão alta. Ontem ele deu entrada no hospital às 9 da manhã com a pressão 20/8. Quando eu cheguei lá, era 15 horas. Entrei para ficar mais ele, 15h30. A pressão dele estava 25/23. 25/22. Entendeu? Então o negócio estava tenso mesmo. Aí batalharam, a pressão dele caiu para 14/8, depois foi para 16/8. Então o negócio está meio oscilando. Então peço a vocês que orem por ele. O nome dele é Francisco, tá? E assim, só Deus. Né? Já está comendo por sonda. Cobreiro é uma verdade na beladinha. Exatamente, só que o dele saiu por dentro primeiro. Quando veio sair por fora, por dentro já estava alastrado já. Exatamente. Vamos orar então? Vamos colocar de joelho? Santo Deus e amado Pai, estamos aqui na qualidade de filho para lhe agradecer pela oportunidade de podermos louvar e agradecer o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, para suplicar pela nossa vida, suplicar pela vida dos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos irmãos. Em especial, que o Senhor possa visitar o Francisco nesse momento, que o Senhor possa, Deus, acalmá-lo, porque uma pessoa que sempre foi ativa, está na situação que está, é uma situação complicada, Senhor. Ele fica agitado, ele quer falar e não consegue, ele está consciente e por ele não consegue fazer muita coisa, Deus. Que o Senhor possa acalmar o coração dele, que o Senhor possa levar paz a ele nesse momento, mas não somente ao Francisco, mas a todas as pessoas que estão enfermas nesse momento. Amém. Nos dê sabedoria agora no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que foi a semana de oração aqui? Foi boa? Gostaram aí? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu não pude estar com vocês porque eu estava lá no Vila Marcelo, mas lá também foi bom. Lá foi bom. Me deram a liberdade de pegar o título, né, Marcas de Cristo, e desse título eu criei os temas. Então foi uma coisa diferente do que foi sugerido. O texto para a meditação de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, dos versos 1 em diante. O famoso Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos fazer a primeira parte hoje, 13, do 1 ao 10. Domingo que vem vamos concluir, tá? Pediram para mim concluir, porque nós vamos estudar Apocalipse 12. E mais da sequência. Como eu vou ter que concluir, eu peguei e dividi Apocalipse 13 em duas partes mesmo. E numa outra oportunidade, nós pegamos Apocalipse 13, né, estudamos as 3 mensagens angélicas, e assim nós vamos levando adiante. Apocalipse 13, do 1 em diante, diz assim: E me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia.
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e sua boca como de leão. O que lembra essa parte aqui? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com seus pés de urso, seus pés como de urso e sua boca como de leão. Aqui lembra o quê? Daniel capítulo 7. Exatamente, Daniel capítulo 7. Aqui lembra porque fala do leão, do urso e do leopardo. E aqui, ó, cita: e a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, como se fosse de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe poder e o seu trono, e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, em cativeiro, se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A primeira parte termina como? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deixa aqui parado um pouquinho. Vamos para o livro de Amós. Livro de Amós, Antigo Testamento. Vamos para o livro de Amós. Sei de qual, mas eu quero ler para vocês poderem saber também. Tá? Vamos para o livro de Amós. Tá bom? Livro de Amós 3, verso 7. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Nós lemos Apocalipse 13, do 1 ao 10. Fala de besta, fala algo interessante. Só que antes de darmos sequência, eu quero que vocês entendam uma coisa. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos o que vai acontecer futuramente. Então Deus ele deixou a instituição adventista, Deus ele deixou o espírito de profecia, Deus ele deixou a história, acima de tudo deixou a sua palavra, para que através do estudo nós fôssemos acompanhando os acontecimentos atuais e já ficasse esperto com os acontecimentos futuros. Então, quando eu tenho medo do futuro, significa que eu não sou um estudante de profecia. Ou eu sou uma pessoa desligada da palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu estou ligado na palavra de Deus, eu não vou me apoiar em partido político. Eu não vou me apoiar em falácia humana. E não vou ter medo do futuro. Por quê? Porque eu já estou preparado com o que vai acontecer futuramente. E nós, como povo de Deus, estudante da palavra, nós temos a ciência de que Deus ele não vai fazer nada sem antes nos trazer a revelação. 2020, para muitos foi uma surpresa. Para mim não foi surpresa. O que está por vir? Eu sei que não é coisa boa, mas tenho que estar preparado para o que der e vier. Por quê? Vai ter situações difíceis e só vai ficar de pé quem permanecer de joelho. Então vamos lá, Tati, por gentileza. Vamos agora entender Apocalipse 13, certo? Vamos entender Apocalipse 13. Apocalipse 13 começa dizendo que e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Primeiramente vamos entender que mar em profecia, de acordo com Apocalipse 17:15, é povos, multidões, línguas. Logo em seguida, besta, reino, está em Daniel 7:23. Certo? Então, de uma nação, de uma multidão, ia se levantar um reino. 7 cabeças, 7 montes. Esse reino, ele está localizado entre os 7 montes, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Olha só, Deus está mostrando na forma geográfica aonde está situado esse reino, que tem essa besta 10 chifres. Esses 10 chifres, em profecia, são 10 reinos, certo? Também conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, segue-se os nomes. Esses montes, eles têm nome, tá? Celino ou Celina, Capitolino, com templos dedicados a Júpiter e a Juno. Então é Celino, Capitolino, Quirinal, Aventino, Esquilino, Palatino e Viminal. Palatino tinha os palácios imperiais, num desses montes com o nome de Palatino, incluindo-se a Casa de Ouro de Nero. Tanto a colina Capitolino quanto o Palatino dava vista ao Fórum Romano e o eixo de todo o Império. Então, esses 7 montes têm nome, que nós vimos aqui agora. E está situado geograficamente num determinado lugar, que nós vamos ver mais à frente. Então Deus, na sua infinita sabedoria, deixou na Bíblia da onde que iria surgir tanto o poder político quanto o poder religioso. Próximo. E aí tem os 10 chifres, que são 10 reinos, que também tem nome. Olha só, os 10 reinos, né, que são os 10 chifres, que antigamente, vamos entender uma coisa, existia Roma Oriental. Vamos voltar para Daniel capítulo 2, as pernas da estátua, certo? Pernas de ferro. Então era Roma Oriental e Roma Ocidental. Conforme as tribos bárbaras foram invadindo, tanto Roma como Roma Oriental como Roma Ocidental, ela foi se desfazendo, chegando nos dedos do pé da estátua, que os dedos dos pés, de acordo com Daniel 7, o quarto animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, e Apocalipse 13, que fala dos 10 chifres, são a mesma coisa, são os 10 reis, que foram as 10 tribos bárbaras, que invadiram tanto Roma Oriental quanto Roma Ocidental, e desintegrou-se, formando-se a Europa. E olha só, os alemãos, eles, que são os alemães, eles invadiram Roma no ano de 352, juntamente com os franceses, que são os francos. Tá? E conforme eles foram invadindo, o império foi se desintegrando, foi enfraquecendo. Logo em seguida foi os Burgundos, que é a Suíça, certo? No ano 406 ela invadiu também Roma. E aí veio os Vândalos, no ano 406, que foi o sul da Espanha. Aí veio os suevos, Portugal, visigodos, Espanha, saxões, Inglaterra, ostrogodos, Áustria, e lombardos, Itália, e érulos, sul da Itália. Essas 10 tribos invadiram e desintegraram Roma, oriental e ocidental, que era o Império Romano. E aí ficou essas 10 tribos. O que aconteceu? Vocês viram que os visigodos, ostrogodos e os érulos estão em vermelho. Por quê? Lembra de Daniel 7, do quarto animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, e aí levantou um chifre pequeno, que falava com insolência, que derrubou 3 chifres? Foram os visigodos, os ostrogodos e os érulos. Por quê? Quando Roma pagã, que ela teve uma transição de Roma pagã para Roma cristã, quando eles começaram a introduzir ensinamentos que não batiam de acordo com a palavra, essas 3 tribos foram contra. E aí, Roma cristã, ponto, Roma pagã,
aniquilou essas três tribos bárbaras. Elas foram destruídas, porque elas não seguiram os dogmas da igreja romana. O caso foi sério. Então essas três tribos, elas caíram por terra. E aí, Apocalipse 17 fala de uma mulher sentada numa besta com 10 chifres. Só que 3 caíram. Ficou 7. Mas a profecia fala de 10. Há uns anos atrás estavam formando as 10 superpotências do mundo. E eles estavam tendo, não sei se conseguiram, mas até então, que eu não fui mais atrás de pesquisar isso, eu preciso pesquisar novamente. Até então, eles estavam tendo dificuldade em unir o islamismo, tá? E aquela região do Oriente Médio. Eles estavam tendo muita dificuldade para formar a nona e a 10ª potência. Entendeu? Por quê? Para a profecia se cumprir, tem que ter os 10 reinos. Nos nossos dias de hoje, são as 10 superpotências. Japão é uma potência, China é uma potência. E aí pegaram o Brasil, que é a América do Sul, é outra potência, junto com a América do Sul. É uma potência, criaram a Mercosul. Então o palco está sendo armado. E o povo está dormindo. Satanás está trabalhando, mas o povo está dormindo. Próximo, por gentileza. A cabeça golpeada de morte. No dia, porque aqui, ó, se você analisar aqui, ó, verso 3, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Vamos parar aqui. A cabeça golpeada de morte, no dia 10 de fevereiro de 1798. Esse serzinho aqui, chamado Papa Pio VI, ele foi preso, tá? No dia 29 de agosto de 1799, ele morreu na França. Nesse dia, 10 de fevereiro de 1798, ele estava todo feliz, comemorando o 23º ano de reinado. O chifre pequeno, Roma papal, Roma cristã, o papado estava no auge. Eles faziam e aconteciam. O povo era sedento da palavra de Deus. A Bíblia, ela ficava na biblioteca, acorrentada. Essa liberdade que nós temos hoje, eles não tinham. A Bíblia ficou acorrentada na biblioteca. E o que aconteceu? Aconteceu que um homem chamado Martinho Lutero estudou a Bíblia e começou a pregar. E aí teve John Hus, Calvino, Wycliffe, teve Jerônimo, teve outros mártires, teve os valdenses. E o interessante dos valdenses, que nós não fazemos hoje, eles pegavam os filhos deles e falavam: ó, vocês vão para uma universidade e vocês não têm problema. Então, vou preparar vocês. Eles decoravam capítulos e mais capítulos da Bíblia. Como que surgiu a comportagem? A comportagem surgiu a partir dos valdenses. Eles saíam para vender pão. E na venda de pão, se a pessoa tinha o coração aberto à palavra, eles pregavam. Eles vendiam o pão, pregavam a palavra, e com aquele dinheiro, eles iam, compravam mais, eles compravam mais papéis, faziam mais impressos, para poder fazer mais pães, para poder vender e poder pregar o evangelho, e assim a coisa ia crescendo. Os valdenses. E esses meninos iam para as universidades. E eles iam tão blindados, mas tão blindados, que o paganismo não tinha poder sobre eles. Só que tem um lado triste, que muitas das vezes as pessoas faziam de conta que estavam aceitando o evangelho, e quando eles saíam, eles denunciavam, e muitos dos valdenses foram mortos. Muitos daqueles jovens foram expulsos das universidades, mas o evangelho ia crescendo, crescendo, crescendo a cada dia. Amém. Amém. A liberdade que nós temos hoje, nós vamos perder, tá? Fiquem tranquilos, não se apavorem, porque nós vamos perder essa liberdade.
Já falei uma vez e vou repetir. Esse cidadãozinho, não sei o nome dessa criatura, dessa alma cebosa, mas ele falou que vamos ser convidados a entregar a Bíblia. Vai ter só Bíblia digital. E a Bíblia digital vai vir mudada. Então, se nós não temos hoje, né, a disposição de estudar, quando a Bíblia for tirada, nós vamos passar. Porque a Bíblia vai ser tirada das nossas mãos. E esse dia está chegando. E esse Papa, Pio VI, foi levado pelo exército francês para a França em fevereiro de 1798. E em 1799 ele morreu. Durante 131 anos, a cúpula papal, que coincidência. Aquele cidadão que andava que nem pavão, andava murcho, touca na cabeça. Eles tinham vergonha de andar na rua. Só que a profecia continua dizendo a parte 2: e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A ferida mortal foi curada. 11 de fevereiro de 1929. Próximo. Volta um pouquinho por gentileza. Eu vou explicar aqui. A ferida mortal ela foi curada. 11 de fevereiro de 1929. É assinado uma concordata entre Mussolini, da França, e Roma. E ele devolve para Roma os 44 hectares de terra que hoje é o Vaticano. Fizeram as pazes e a ferida mortal ela foi curada. 1984. Vai ser o nosso próximo tema, mas eu vou dar uma adiantadinha. 1984. O avião de Roma pousa nos Estados Unidos. Para mim, o melhor Papa que a Igreja Católica teve até hoje foi João Paulo II. Esse foi o melhor Papa. Se você estudar ele mesmo, você vai ver que foi o melhor Papa. Ele fez as pazes com os Estados Unidos da América. Ele chegou, desceu, beijou o solo americano. Ali, ele estava fazendo as pazes com os Estados Unidos da América. É o nosso próximo tema. A ferida mortal ela foi curada. Quem pensa que o catolicismo está morto, está completamente enganado. E não diga que o Papa é a besta. Porque o Papa, não sei se morreu, mas o Papa estava morrendo. Não morreu não? Mas vamos supor que ele morra. Acabou-se a profecia? Não. Ele está muito doente. Está muito doente, né? É o sistema. É a cúpula papal, gente. É cúpula, não é pessoas. É o sistema que elege os papas, que é a besta. Não é chip, não é código de barra, não é nada do que estão falando. Não perca a concentração. Tenha em mente, é a cúpula papal, é o sistema. É eles que elegem os papas, é eles que derrubam os papas. É eles que mandam, é eles que desmandam. Eles são a besta, é a cúpula, é o sistema. Pode mudar o líder, mas o sistema é o mesmo. E em 1929, a ferida mortal foi curada. E de lá para cá, eles estão falando em línguas. De lá para cá, estão fazendo visitas. De lá para cá, eles estão crescendo. Só que estão crescendo, ó, no método mineiro. Só no silêncio. E vai chegar o momento em que eles vão dominar novamente. E olha que situação. Próximo. Foram usados muitos instrumentos de tortura na Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Muitos de nossos irmãos foram caçados e mortos por defender a verdade bíblica. A história confirma. Vamos ver algumas fotos? Espera, só antes, volta um pouquinho. Vocês estão preparados para ver as fotos? Primeiramente, posso prosseguir com as fotos? Porque é o seguinte, teve uma igreja que eles quase me bateram. Só que eu avisei antes. No final ficaram bravos comigo. Vocês querem ver mesmo? Então, bora. Olha só os instrumentos de tortura, gente. Isso aqui é uma mulher. Amarrar as mãos e os pés, meu.
Olha ali, uma madeira no meio das costas, a pessoa ficou aqui assim, ó. E começaram a colocar água na boca dela. Você não vai negar a fé, não? Então tome. E a pessoa morria sufocada. Será que Satanás estava brincando? Não. Por que nós não damos valor à Bíblia? Se para a Bíblia chegar nas nossas mãos, custou a vida deles. Por que nós preferimos porcaria de BBB? Preferimos porcaria de novela? Preferimos muitas das vezes falar mal do nosso irmão, ficar com patifaria na casa de Deus? Enquanto o povo queria ter a liberdade que nós temos hoje, e eles perderam a vida. Eles queriam ter a liberdade que nós temos. Olha essa mulher, a situação dela. Essa mulher, ela sofreu, sabe por quê? Por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Ela não negou Jesus por um programa de televisão, ou por qualquer coisa que foi. Ela perdeu a vida por amor a Jesus. Olha a situação dela. Próximo. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo lâmina afiada, tá? Dos lados, a pessoa sentava em cima da lâmina, pisava em cima da lâmina, era colocar os braços em cima da lâmina. Era isso aí que Satanás fazia. Maldoso ele, né, gente? E isso porque o Espírito Santo, Maria, estava sobre a terra. E imagine quando o Espírito Santo se retirar dos ímpios. E aí, Tati? Mas eu não quero que vocês tenham medo. Por quê? Porque muitas pessoas não vão aguentar passar pelo que está por vir e Deus vai recolher a vida antes. Mas eu quero que vocês meditem. Como que a Bíblia chegou nas suas mãos? Olha só. Quantas pessoas queriam estar sentadas como nós estamos, vocês estão, e elas sentavam e saíram. Tudo por quê? Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Próximo. Olha isso aqui. Na porta, cheia de ponta, botava a pessoa lá dentro e fechava. Ou, vou ser um pouquinho mais, vou botar um pouquinho mais de maldade. Você vai negar ou não? Torturando. Vai negar ou não? Ai. Vai negar ou não? Ai, não, não. E vai entrando lentamente. Lentamente. Até a pessoa morrer. E isso porque o Espírito Santo estava sobre a face da terra. Imagine quando ele se retirar da terra. Próximo. Olha só. Aquilo ali. Quebrador de joelho. Como um capacete, a parte superior desse mecanismo pressiona através de uma rosca girada pelo executor. A cabeça da vítima, olha só, a cabeça da vítima encontra uma base na qual se encaixa o maxilar. Apesar de ser um instrumento de tortura, há registro de vítimas fatais, que tiveram os crânios literalmente esmagados por esse processo. Nesse caso, o maxilar, por ser menos resistente, é destruído primeiro. Logo após, o crânio rompe-se deixando fluir massa cerebral, um dos mecanismos mais simples e comuns na Idade Média. A vítima, com os braços para trás, tinha seus pulsos amarrados com algemas por uma corda que se estendia até uma roldana em um eixo. A corda, puxada violentamente pelo torturador através desse eixo, deslocava os ombros, eita dor, hein? E provocava diversos ferimentos nas costas e braços do condenado. Também era comum que o carrasco elevasse a vítima a certa altura e soltasse repentinamente, interrompendo a queda logo em seguida. Desse modo, o impacto produzido provocava ruptura nas articulações e fratura de ossos. Ainda, para que o suplício fosse intensificado, algumas vezes amarrava-se preso às pernas do condenado, provocando ferimento também nos membros inferiores. O pêndulo era usado como uma pré-tortura antes do julgamento. É isso aí, gente. E hoje, o diretor do trabalho missionário se escaderna, se mata. E o povo não vai fazer trabalho missionário. Né? É assim. Ô irmão, esse instrumento de tortura que a Igreja Católica usou, está lá no Museu da Inquisição na Espanha, né? Não, tá. É no Peru, né? Não é na Espanha? Acho que é na Espanha. Mas existe.
um instrumento de tortura existe, que está em exposição. Próximo, isso é verdade. Tá? Ali, o que ele soltava, olha aquela foto ali, olha. A pessoa era soltada nua, naquilo ali. E isso era o que Satanás fazia, próximo. Olha esse aqui. Nós sofremos hoje por amor ao Evangelho? O que eu quero que vocês entendam? Que para essa palavra linda, para esse livro, para essa riqueza chegar até as tuas mãos, teve muito derramamento de sangue, teve muita tortura, teve muito sofrimento. E recentemente, isso eu falo recentemente, 10 anos atrás, acharam em Portugal uma ossada debaixo do templo da Igreja Católica, tá? Na beira do mar. O que eles fizeram? Pegaram os cristãos, jogaram lá dentro e tamparam. A maré subiu e matou todo mundo afogado. Como é que eles iam sair? Debaixo do piso da igreja. Acharam um monte de corpo lá dentro. Tudo por amor ao Evangelho. Quando Jesus fala que nós temos que orar, ele não está brincando. E o pior é que hoje em dia as pessoas estão deixando as coisas tudo banal, né? Para salvar a alma, eu posso ir no baile, eu posso ver novela, eu posso ver isso, ver aquilo. Está banalizando, né? Porque antigamente as coisas eram mais sérias. Hoje em dia está ficando muito banal. Tudo pode. Então, eu vou menos que isso que você está falando ainda. Não vou com a sua cara, eu não vou mais para a igreja. Simples. O Celso, ele não falou comigo, eu não vou mais para a igreja. Simples, né, gente? Verdade. Simples. Por menos. Rapaz, julgo desigual é errado. Eu amo ele, eu amo ela. Troca Jesus. Arruma uma pessoa de fora. Pronto, acabou o assunto. E olha o que esse povo passava. Por amor ao Evangelho. Próximo. O que é o coronavírus em vista? O que é o coronavírus em vista daquilo que nós vimos? Quantos cristãos foi covarde em 2020? O que é o coronavírus mesmo? É um vírus envolto em gordura que acima de 23, 26 graus Celsius morre. Ou seja, se você tomar, porque ele fica 4 dias aqui, se você tomar chá de gengibre pela manhã, mas eu tenho pressão alta, tá bom. Se você tomar chá de camomila pela manhã e chá de camomila pela tarde, mata o vírus na garganta, vai para o intestino, acabou o problema. Ele não pode descer pro pulmão. O que é o coronavírus, né? Nada. Hã? Não era nada. Tá bom. Já ter feito gargarejo. Então, Satanás, ele não está brincando de forma alguma. Ele não está brincando. Mas eu tô. Eu tô brincando. Tô brincando. Eu tô sendo Raimundo, vou ter que usar seu nome. Eu tô sendo cristão Raimundo, pé na igreja todo mundo. Tô sendo cristão Raimundo, pé na igreja todo mundo. É isso que eu tô sendo. Dia de sábado, domingo e quarta, eu sou um adventista do 7º dia. Mas dia de semana, Satanás ele não está brincando de forma alguma. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e vai fazer de tudo para atrasar a tua vida. E se você não tomar cuidado, vai usar você para atrasar a vida do outro. É assim. Vai. Essas fotos que você mostrou aí, em Belém do Pará tem o Museu da Tortura. A gente não pode entrar lá dentro da sala, a gente olha pela grade. Eu fui lá e vi uma mesa de prego. Ele estava um cara de costa e pisava no cima. Outro, uns fones grossos, uma ponta fininha, era um lugar do cara dormir. E mais, não dá pra gente ver tudo. Mas lá tem o Museu da Tortura. O bicho é feio. O que eles faziam?
Eles pegavam os cristãos, faziam um buraco, colocavam, deixavam a cabeça para fora. Assim. Vinha uma máquina cortando as cabeças. Vai negar? Quem vai negar? Quem vai negar Jesus aí, por favor? Você não vai negar sua fé, não? Mas vai chegar dentro tu. E cabeça ia rolando. Cumprimento de Apocalipse capítulo 12. Satanás, ele está brincando, gente? Ele não está brincando, ele está preparando mais coisas, viu? Olha só, ele vai fazer de tudo para atrasar a sua vida. E ele atrasando a sua vida, você tem que procurar você não atrasar a vida dos outros. Nessa batalha, as forças do mal estão na ativa. E os professos cristãos estão dormindo, se isolando e fugindo da missão. O que me chamou a atenção foi que no dia que eu preguei isso aqui, o pastor estava lá e ele não gostou. Porque ele ficou dentro do apartamento dele, não saía nem para comprar nada. E pegou o coronavírus. Tá bom. E aí? E o que me impressionou foi a Igreja Internacional da Graça. Gente, eles me impressionaram. Porque foi dada uma ordem. Eles bateram o pé. Eu não vou fechar. Eles não fecharam. Se alguém ficar doente aqui, foi avisado nos postos para não atender. E eu não vi nenhum registro de algum deles da igreja que tinha aqui próximo de coronavírus. Testemunhos para a igreja. Estão todos os católicos perdidos? Não. Deus tem uma grande multidão dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Estão todos os protestantes perdidos? Não. Deus tem uma parte dentro das igrejas protestantes e evangélicas. Estão todos os adventistas salvos? De maneira nenhuma. Não. Muitos estão disfarçados dentro da igreja. Não, ela fala diferente. Não faz a vontade de Deus. Ela aceita diferente. A maior parte do céu está nas outras igrejas. Então, Deus lá, ele fala o seguinte: não, porque a maioria do professo povo de Deus não tem vivido conforme a luz Eu falo, tem. muitos vão perder a salvação, não é por causa de pecadão não, viu? É pecadinho. Exatamente. Porque não dá importância. É só isso aqui não é nada. Exatamente. E isso vai levar as pessoas para o buraco. Isso mesmo. E lá Deus ainda fala o seguinte: não tem vivido conforme a luz, praticam a prostituição, praticam suborno, praticam suborno, semeiam contenda e fazem coisas que desagradam ao Deus Altíssimo. Vou ler de novo. Satanás não está brincando de forma alguma. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e vai fazer de tudo para atrasar a sua vida. Nessa batalha, as forças do mal estão na ativa. E os professos cristãos estão dormindo, se isolando e fugindo da real missão. Próximo. Apocalipse 12:12 nos dá uma visão clara do que está acontecendo. Essa batalha é real e a disputa pelo domínio é grande. 1 Pedro 5, 8 e 9. O que diz 1 Pedro 5, 8 e 9? Quem sabe? Sede sóbrio? Vigilante. Pois o diabo, vosso adversário, anda em vosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar e devorar. Resistir-lhes firme na fé, sabendo que sofrimento igual ao vosso está se cumprindo ao redor da vossa irmandade. Ele não está brincando. Olha só, esse verso nos mostra a fúria do grande derrotado. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos deixar o medo tomar conta de nós. Tudo é lançado por ele para nos intimidar. E ele gosta de intimidar. No final do ano eu fui em Rondônia. Aqui em São Paulo eu mal sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, estava palco armado, estava, vou ser mais direto, vou até sair aqui para poder dizer, estava o palco armado, os palhaços em cima do palco
e a plateia pronta para poder aplaudir. Satanás encargou de uma forma que eu não vi como eu podia sair. Eu falei, e agora? E detalhe, eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Quase que o desastre foi fatal. E para me mostrar que eu era inocente, eu suei a camisa. Por fim, tomei uma posição firme, que é acreditar em bem, não quer? O problema é de vocês. A minha posição é essa, não tem acordo com o diabo, eu não faço acordo e muito menos com vocês. É assim, pronto, acabou. Acabou o problema. Simples assim. Tomar uma posição firme, olhar para ele, ranger a pestana e falar, com Deus no comando, filho, eu não tenho medo de ti. É assim que nós temos que ter. Por quê? Ele quer nos intimidar. E ele só vai me intimidar se eu não estiver usando a armadura de Efésios capítulo 6. Aí ele vai me intimidar. Próximo, por gentileza. A maior necessidade do mundo. Deus apela ao seu coração, gente. Faça uma autoanálise. Eu vou dar 1 minuto para você analisar a sua vida agora. Analisa você. É sério, analisa, vamos lá. Analise você. Analise você, faça uma autoanálise. Pega, faça de conta que você está entrando numa máquina de ressonância, que agora a tecnologia está boa. A máquina de ressonância que veio da Alemanha, eu estava trabalhando no hospital, eu vi, ela é maior que isso aqui, entendeu? Não, você não entra mais dentro dela, que é aquele tubo que dá aquela agonia. Não, é uma máquina que é tipo um arco, você vai, você volta. Ele olha tudo que você tem. Então, nesse momento, pega essa máquina de raio-x aí, de ressonância, e entra dentro dela, a sua mente. Fecha o olho. Faça uma análise da tua vida agora. Faz uma análise. Seja sincero com você e seja sincero com Deus. Se você não for sincero com você e com Deus, aí complicou a tua vida. 1 minuto. Agora eu vou fazer uma pergunta, não respondam, por favor. Se eu falei para analisar, é para vocês analisar e responder para você. Se o decreto caísse agora, de que lado você estaria, de acordo com a análise que você fez dentro de você? Seja sincero e sincera com você, Wagner e os demais membros da igreja. Se caísse o decreto agora, porque os adventistas podem da graça vai se fechar mais cedo, para dar o alto clamor para o mundo que está preparado. Você estaria de que lado? Ou se eu e você morresse agora, nós ia fazer parte da ressurreição especial ou da segunda ressurreição? Faça uma análise. A maior necessidade do mundo hoje não é de homens e mulheres covardes, homens e mulheres fofoqueiros, porque o mundo está cheio de fofoqueiro, está cheio de gente para semear contenda, está cheio de gente para andar traindo, está cheio de gente para poder andar pelado, pelada. O mundo lá fora está cheio. Então eu não preciso usar roupa colada. Eu não preciso, as mulheres não precisam, as nossas irmãs da igreja, não precisam usar aquela roupinha curta, que quando vai para o púlpito, o irmão tem que ficar assim, ó. Ele vai fugir da tentação e quando chega na igreja a tentação é maior. Sabe? Ele não precisa disso. Você, irmã, você, irmão, você não precisa se expor. Você não precisa. O mundo está cheio disso. Sabe o que o mundo precisa, Celso? É de homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Outro dia eu estava, não sei para onde estava indo, Caísa, aí passou uma menina, foi hoje, estava indo ali na Recanto, aí passou uma jovem bem arrumada, vestido longo, meu, como é bonito uma mulher de vestido longo. Aí eu passei assim e falei, essa aí eu acho que essa aí ela é cristã. Ela com o cabelo bem arrumadinho, não estava com aquele vestido parecendo que foi feito a vácuo, colado. Não, eu estava bem à vontade, ela andando. Falei, não, olha a forma dessa criatura andar. É bonito, né, Ju? Realmente. Mas como você sabe que ela é cristã? Falei assim, eu deduzi.
Igual a cigana não anda aqui ajustada. Então, Cigana. o povo da Assembleia de Deus, Cigana não anda ajustada. as irmãs da Assembleia de Deus, não, agora estão meio assim, mas no passado, gente, elas andavam de uma forma. Até elas estão se corrompendo. Exatamente. Aí eu peguei ela e você realmente é bonito. Chama a atenção. Então Deus, Ele quer homens e mulheres que não se comprem nem se vendam, não se igualem ao mundo. Homens e mulheres que no seu íntimo, que lá no seu coração, sejam verdadeiros e honestos. Como está difícil encontrar homem verdadeiro. Principalmente homem. Está difícil encontrar homem verdadeiro. Eu canso de ouvir falar que Deus quer o coração, né? Deus não é açougueiro. Quer a roupa. Deus, Ele não é açougueiro. Nós Ele temos quer que o ser dar exemplo. todo. Nós temos que ser exemplo. Ele quer o ser todo. Deus, Ele não é açougueiro para querer coração. Ele quer o ser todo, Esther. Ele Com quer o certeza. todo. A forma que eu me visto reflete o meu coração. E o teu caráter. Exatamente. São homens e mulheres que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Como está difícil achar homem verdadeiro. Como está difícil achar homem honesto. Como está difícil achar mulher verdadeira. Como está difícil achar mulher honesta. Homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Quantos têm se acovardado? Quantos vão prestar conta no dia do juízo? Porque viu e não chegou a bater papo. Eu sou odiada porque eu falo a verdade. Então, As pessoas é me aí que está o detalhe. É aí que está o detalhe. Não me responda, como que você fala a verdade? Como que eu falo a verdade? É o diferencial. Entendeu? Homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens e mulheres cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens e mulheres que permaneçam pelo que é firme e reto, mesmo que caia o céu. Tá fácil achar isso hoje? Jamais. Não tá fácil. As pessoas já sobem no púlpito com medo da represália. É assim. Existe igreja que a gente vai, né, que eu ia, que agora estou mais aqui preguei essa semana, o quarteto canta nas horas eu não estou pregando mais fora, mas quando eu ia, a pessoa falava assim, irmão, cuidado com o que você vai falar. Por quê? Porque fulana, ciclana, beltrana vai se levantar. Aí eu falava, o problema é da fulana, ciclana e beltrana. Se Deus trouxe a mensagem, é Ele que vai dizer. Se ela vai gostar ou não, o problema é dela. E no juízo final é Ele e ela. Eu não vou levar o sangue de ninguém nessa igreja no dia do juízo, não. Então, gente, nós temos que ter consciência. Nós temos que ser fiel. Se a pessoa está errada, chama ela para poder bater o papo. Cara, então, está errado o que você está fazendo. Ah, só estou te falando. Você quer aceitar? Você não quer? Mas o caminho que você está tomando é caminho de morte. E o pior é que você vai para o inferno e ainda vai levar uma multidão com você. Porque tem pessoas que gostam de você, estão de olho em você. Você é referência. Ah, não sou. Você é. Todos nós somos referência para alguém. Às vezes nós nem sabemos, mas nós somos referência. Os nossos irmãos não se acovardaram diante daquela tortura. E nós nos acovardamos diante da palavra de Deus. O Salmos capítulo 15, eu não vou ler porque já deu o horário. Estudem o Salmos capítulo 15, gente. Que Salmos poderoso. Peça para Deus para você ser aquele tipo de cristão de Salmos capítulo 15. É fácil? Não. Mas também, Tati, não é impossível. E eu quero ter vocês como vizinhos e vizinhas do céu. Amém. Jesus, Ele está voltando. As profecias estão se cumprindo. Estamos no limiar do decreto dominical. O palco já está montado. Deus não permitiu ainda. Porque muitas das vezes eu vou me dirigir à nossa igreja local. Não estamos preparados. Nós precisamos mudar ainda. Nós precisamos aprender a perdoar, amar, respeitar, etc, etc, etc. Nós temos que aprender a estudar um manual, nós temos que aprender a estudar uma Bíblia.
Domingo que vem nós vamos concluir Apocalipse 13. Domingo que vem nós vamos falar sobre como surgiu os Estados Unidos da América. E nós vamos entender o porquê que muitas pessoas estão botando fé na Rússia, na China, mas a Bíblia já deixou claro que quem vai mandar é os Estados Unidos da América. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar aquele de novo, de hoje em diante. Mas eu gostaria que você cantasse esse hino, dizendo para Deus o quanto você precisa mudar, dizendo para Deus o quanto eu sou pecador, e dizendo para Deus que de hoje em diante nós vamos viver uma vida diferenciada, liberar perdão, perdoar, amar o nosso próximo e sermos tão fiel como a bússola é ao pão. Amém. Amém. Santo Deus, amado Pai, que de hoje em diante nós possamos viver uma vida diferenciada. Amém. Que de hoje em diante nós possamos aprender a exaltar, glorificar e glorificar o Teu nome na nossa vida. Amém. Que nós não possamos, ó Deus, permitir que o viajante atrase a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, nos fortalecer em Ti constantemente. Que nós possamos nos preparar para a Tua brevidão. Abençoe a cada um que aqui está. Amém. Aqui está cada um, Pai, que é pai e mãe de família. Aqui está cada pai e cada mãe também. Que essas pessoas representantes que aqui estão, eles possam sair na certeza das bênçãos que o Senhor tem preparado para ela.
E que essa semana na vida dessa pessoa possa ser uma semana ricamente abençoada. E que na quarta-feira e que no sábado ela só tenha a louvar e engrandecer o teu nome. Amém. Conceda-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que eu seja feliz primeiramente no meu lar.